TV Shalom. Jeremias capítulo de número 18 é a palavra que Deus colocou em nosso coração. Tem um pouquinho de paciência, a gente está um pouco rouco, mas Deus vai nos dar vitória. Seremos breves, pois todos têm que descansar, que amanhã temos também uma peleja, um mistério, uma peleja. Eita glória, o pessoal já entende, já está agora, já começa a sorrir. Crente feliz é assim o tempo todo. Jeremias capítulo 18, verso de número 1 a seguir. Quem achou, diga glória. Pela quantidade de gente, falta pessoas aí para achar, né? Pelo glória que eu ouvi, vou perguntar de novo. Jeremias capítulo 18, verso 1 a seguir. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Assente-se adorando ao nome santo do nosso Deus. Glória a Jesus. Se sentir de Deus, pode continuar adorando, tá bom? Não espera o pregador mandar, não. Se sentir que é Deus falando, adore a Ele, porque Ele merece. Glória a Deus. Queridos, a nossa maior certeza de estarmos reunidos aqui é a convicção em saber que Deus fala. A nossa maior alegria é sabermos que voltaremos para casa com uma palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele é apaixonado em falar com o ser humano. Alguém uma certa vez escreveu que a Bíblia é Deus falando para o homem. Alguém escreveu que a Bíblia é Deus falando acerca do homem. A Bíblia é Deus falando através do homem. A Bíblia é Deus falando para o homem. Mas em tudo, a Bíblia é Deus falando. E quando nós começamos a ler a mesma, nos deparamos com uma história, um romance lindo, onde um Deus apaixonado decide criar, formar o homem, sopra dentro desse homem a sua essência, o seu espírito, e a partir daí começa um relacionamento lindo entre Deus e a humanidade. Quando lemos e percebemos o desejo de Deus em falar com o homem, vamos notar que no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus manifesta esse desejo de conversar. Gênesis 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Você conhece o texto bíblico. Durante 6 dias direto, Deus vai estar criando o universo, os animais, os seres, vai estar criando o homem como coroa, o ápice da criação, e vai colocá-lo no meio do jardim. A Bíblia diz que Deus dá uma ordenança ao homem, diz que Deus os abençoou e disse: multiplicai, frutificai-vos e enchei a terra. O que conseguimos observar aqui é que nos detalhes, todos os dias, Deus estava conversando com o homem, porque Deus é apaixonado em conversar. E na viradinha da tarde, Deus vinha falar com o homem. Só que notamos que em determinada época, Deus vai parar e perceber que o homem não está no lugar onde ele colocou. Tudo isso porque a Bíblia nos mostra que a serpente, o animal mais astuto do campo, ele vai se deslocar a Adão e Eva e vai lançar-lhes uma proposta. Porque o diabo, ele tenta ser mestre em fazer propostas.
Percebemos que o nosso dia a dia é formado de propostas. Por exemplo, ao sair de casa, alguém recebeu uma proposta dizendo: vamos ao culto adorar, vamos ali na DFC buscar a Deus, porque a sua vida será formada de propostas. E o diabo sempre vai criar propostas para você. Detalhe para isso é que toda proposta do diabo é acompanhada por uma consequência. Toda proposta que o diabo fizer será seguida de consequências que irão danificar a sua vida. Vou provar isso na Bíblia. A Bíblia nos mostra que quando no livro do Êxodo, Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que quando Moisés vai a Faraó e lança-lhe a proposta dizendo: deixa sair o meu povo, Faraó olha para Moisés e responde: olha, vai os homens, mas vão e deixem as crianças, deixem as mulheres, deixem os animais, vão, adorem e retornem para o Egito. Perceba que a proposta parece ser inofensiva, perceba que parece não ser perigoso, mas por trás de uma proposta satânica sempre haverá uma consequência. Qual era a proposta? Vá, mas deixe alguma coisa ali prendendo no Egito. O diabo estava dizendo: para poder estar no Egito, não precisa propriamente dito sair dele. Ele está dizendo: a única coisa que eu quero não é que você saia da igreja, é que continue na igreja, mas não se esqueça que está presa ao Egito. E tudo que ele está preparando ou aprontando para esta noite é para que você saia daqui e continue preso, enraizado no Egito, sem perder ou sem largar aquilo lá para adorar ao Senhor. E adoração feita à base de escravizado ou de escravicismo não é adoração. Ele estava dizendo: o diabo está tentando prender o povo, ainda que vão adorar, ainda que vão glorificar, mas vão ficar presos no Egito. E Deus não criou o homem para viver preso. A maior prova bíblica disso é que quando João escreve seu evangelho, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não criou ninguém aqui nesta noite para ser aprisionado. Escute uma coisa: o seu pecado não tem a capacidade de aprisionar você, o seu erro não tem a capacidade de prender você numa prisão mental. Deus te criou para ser livre, Deus te criou para adorá-lo na beleza da sua santidade. E deixa eu entrar aqui para te dizer: se tem duas pessoas que veio para adorar, eu sou a primeira. Quem é a segunda aqui? Só quem veio adorar pode abrir essa boca e jogar um glória para o Senhor. Então perceba que o diabo sempre vai oferecer proposta, e ele nunca para na primeira. Qual é a intenção dele? Cumpre a minha proposta, que eu te darei a consequência. Eu vou te provar isso na Bíblia. Quando Mateus escreve o seu livro, no capítulo 4, versículo 4 a seguir, diz que Jesus foi tentado no deserto, e havendo sido passado 40 dias, teve fome e foi tentado pelo inimigo. Enquanto estava sendo tentado, percebemos aqui algumas propostas de Satanás. E que propostas são essas? Ele olha e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães e sacia a tua fome. A proposta era a seguinte: usa do teu poder e prova que não depende de um Deus poderoso. Jesus olha para ele e diz: escuta uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas segure, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo percebeu que ele conhece a palavra e não desistiu. O diabo leva ele para o pináculo do templo e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, então atira-te daqui abaixo, porque também está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Aí Jesus, que é conhecedor da Bíblia, diz: olha, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Só que o diabo não desistiu de segunda. Ele vai levar Jesus ao pináculo do templo e disse: está vendo tudo isso aqui? Isso tudo eu te darei se prostrado você me adorar. A expressão original ali, ele estava dizendo: isso foi me concedido, isso foi me entregue. Só que se você observar na Bíblia, o diabo nunca ganhou algo que o homem lhe concedeu. Pelo contrário, ele usurpou aquilo que o homem tinha. Ele usou do pecado e da mentira para tentar arrancar a autoridade do homem. Aí eu começo a perceber: a proposta dele era inofensiva, mas o perigo era grande.
Tem coisas que a proposta parece ser pequena, tem coisas que o passado parece ser inofensivo, mas Deus está dizendo para você: cuidado, porque vai fazer um estrago terrível. E qual é a palavra para você nesta noite? Assim como o diabo tem proposta, Deus também tem. E a diferença é que a proposta do diabo traz consequência, e a proposta de Deus traz promessa para quem acredita. Só quem acredita nesta. Eu também vou te provar que toda promessa de Deus, que toda proposta vai trazer promessa. Deus chama Abraão no capítulo 12 e vai lhe dizer: Abraão, sai da tua terra, proposta, sai da tua parentela, proposta, vai para a terra que ele mostrarei, proposta, e em ti, promessa, serão benditas, promessa, todas as nações da terra, promessa, abençoarei, promessa, quem te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus está dizendo: maior do que a consequência do diabo é a promessa que Deus preparou. Só quem acredita nisso, a promessa de Deus será maior. Só que vamos perceber, e a proposta do diabo não parou. Ele vai tentar sucumbir o desejo de Adão e Eva de obedecer a Deus, e pela concupiscência, desejo desenfreado dos olhos, eles vão olhar e vão perceber a necessidade de cumprir aquilo que o seu olho desejou, porque o perigo maior está naquilo que olhamos, desejamos e sabemos que não é nosso. Ele vai olhar e vai dizer: não era meu, mas eu posso tocar. Não era meu, mas eu posso pegar. O diabo vai tentar inculcar, colocar na mente de Adão e Eva que eles tinham autoridade para tocar. A Bíblia nos diz que eles foram, tocaram, se alimentaram, e a partir daí houve uma ruptura do relacionamento. O homem não tinha mais a mesma intimidade que antes. Agora, quando Deus falar, o homem terá dificuldades para compreender por que isso. Isaías escreve no capítulo 59, versículo 1 a seguir, dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, disse Deus, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve uma lacuna. Quando Paulo escreve a Romanos, ele disse que os nossos pecados nos distanciaram, porque todos pecaram e destituídos, distanciados, afastados estão do Senhor. Só que Deus não perde batalha. Deus olha e disse: porque o homem pecou, o diabo achou que a proposta dele foi maior, só que eu tenho algo maior para o homem. Porque, escute uma coisa, o que o diabo preparou para você e te tentou ludibriar dizendo que era melhor, o que Deus preparou sempre vai ser melhor do que o diabo tem para te oferecer. Aí Deus olha e diz: calma, eu vou comprar essa briga aqui, eu vou remediar a situação. Ele mata um cordeiro, vai cobrir Adão e Eva, vai ungir eles e vai dizer: escute, da semente dele sairá um que vai esmagar a tua cabeça, que vai pisar sobre você. Só que o diabo diz: mas eles pecaram, se distanciaram, eles erraram no seu caminho. E quem nunca errou na sua caminhada? Saímos pela manhã e o desejo de parar às vezes vem, pagamos o ônibus e o desejo de mentir, pecar vem, porque isso é inerente à natureza humana. Só que Deus olhou e disse: eu acredito neles. Ei, eu vou abrir parênteses para te dizer esta noite, Deus está dizendo: eu acredito em você. Talvez alguém mentiu aqui, alguém pecou, alguém falhou, mas isso não está isentando o tamanho de um Deus de amor, que é apaixonado pela tua vida. O homem te prende com o sistema humano, mas ele está dizendo: eu tenho corda de amor para a tua vida. Ah, quem acredita nisso? Eu tenho corda de amor. Aí Deus olha e diz: eu vou mudar o quadro, porque no relacionamento, já falei sobre isso, quem erra é que pede perdão. Vou explicar. O homem esquece a sua data de casamento. Esquece a sua data de casamento. Quando chega no dia, ele chega em casa, a casa está preparada, tudo lindo, a esposa olhando para ele com a mesa preparada, e ele pergunta: por que isso? Logo a cara dela vai mudar consequentemente, vai inchar, vai ficar zangada, e ele vai dormir pensando: por que isso aconteceu? Porque ela está zangada comigo. Então ele para e pensa: eu esqueci a data. No outro dia, ele vai na floricultura e diz: eu preciso da mais bela flor, do mais lindo ramalhete, porque eu vou fazer as pazes.
porque quem errou é que vai correr atrás. Ele vai para sua esposa com seu ramalhete, oferece a ela dizendo: aqui está a flor mais linda para a flor mais bela, me perdoa, porque quem errou é que vai fazer as pazes. Mas no mundo de Deus foi diferente. O homem errou, se distanciou, e quem vai trazer a flor não é o homem, é Deus, dizendo no capítulo 2 de Cantares: eis aqui a rosa de Saró, o lírio dos vales. Você errou, mas quem faz as pazes é Ele. Quem acredita nisso, Ele não esquece a sua vida. Só que quando o homem peca, isso vai danificar a sua audição. Ele vai perder a sensibilidade. Diga comigo: sensibilidade. A sensibilidade é aquilo que nos aproxima do que precisamos conhecer. Quando Deus chama Moisés, disse: Moisés, tira essa alparca dos pés, porque a terra que pisa é terra. O ato de tirar a sandália aqui era duas coisas: primeiro, sensibilidade; segundo, juramento. Eles tiravam as sandálias quando queriam fazer um juramento para determinada pessoa. Prova bíblica disso no livro de Ruth. Quando Ruth, Boaz, vai comprar a briga, ele diz: olha, eu compro ela, mas me dá as tuas sandálias, porque isso prova, Ruth é forte, isso prova que eu comprei o passe dela e você não pode voltar. Então quando Deus chama Moisés e ele tira as sandálias dos pés, estava dizendo: o teu ministério é meu e você não pode voltar. A tua chamada é minha e você não entendeu. Deus está dizendo: tira a sandália dos pés. É noite de intimidade. Aquilo que Ele preparou para você, quando você se entrega para Ele, não voltará de qualquer maneira. É tempo de intimidade. Olha o que acontece. Ele perdeu a sensibilidade. Meu Deus, parou de Deus. Perdeu a sensibilidade. Aí agora o homem ficou com dificuldade de entender o que Deus estava falando. Só que Deus nunca desiste. Deus vai olhar e vai dizer: eu preciso criar uma forma do homem perceber que eu estou falando com ele. É por isso que a Bíblia é escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Deus vai criar uma forma de se comunicar com o homem. E Ele disse: se eu falar, o homem não entende. Se eu usar formas, ele pode se perder. Então vou usar uma simbologia. Ele pega um vaso, vai comparar, criar uma história, e ele diz: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque uma coisa eu lhe garanto: você não volta para casa sem entender que Deus está falando com você. Vou repetir: você não vai sair daqui e voltar para casa sem entender que Deus tem uma palavra para a tua vida. Uma coisa eu lhe garanto: talvez o dia foi difícil, talvez o dia foi cansativo, mas você vai voltar para casa dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Só quem recebeu a palavra dele nessa noite, abre essa boca para adorá-lo. Deus tem uma palavra para a sua vida. Olhe para cá para a gente entender a história. E Deus vai falar: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas. Vamos tentar entender isso aqui. Durante anos ouvimos pessoas falarem que descer à casa do oleiro aqui era em uma visão, foi um sonho que ele teve. Escute, em escolas bíblicas dominicais, seminários, pregações, filmes, vemos ele sendo transportado em visão. Mas a geografia judaica diz que toda casa de oleiro era edificada onde? No vale. Quando Deus disse a ele: levanta-te e desce, era literal. Ele tinha que se dispor e descer a casa do oleiro. Mas por que a casa do oleiro era edificada no vale? Aí a curiosidade veio. Sabe por que toda casa de oleiro é edificada no vale? É porque quando o oleiro começava a edificar, ele escolhia a matéria-prima. E ele costuma escolher a dedo. E como é que ele faz isso? Ele olha para a matéria-prima, ele toca nela. Se ela tiver a sensibilidade que ele precisa, ele vai utilizá-la. Só que tem um processo lindo para fazer isso. Quando ele precisa da matéria-prima, primeiro ele vai no monte. Só que ele percebe que no monte não dá para fazer vaso, porque o monte seca muito rápido, o vento é forte. E na primeira dificuldade o vaso seca e não foi perfeito. O monte tem pedras e raízes, atrapalha o bom andamento da obra. Então foi Deus dizendo: para fazer vaso de verdade, o
oleiro precisa descer no vale. Por quê? Porque o vale é uma divisão entre dois montes ou duas montanhas. É barro macio, todo mundo pisa. É Deus dizendo: quando eu quero fazer vaso, segure para a glória. Quando eu quero fazer vaso, eu não preciso ir no alto, porque lá já está. Eu vou lá embaixo, ninguém dá nada, onde todo mundo pisa e pega o barro para fazer vaso, só para mostrar que quando Deus quer levantar, Ele não olha a posição, Ele levanta. Cadê vaso? Cadê você, vaso? Só quem é vaso aí, não olha para Ele, só quem é vaso. Agora, por que casa de oleiro? Na Bíblia tem duas expressões parecidas: casa de oleiro e olaria. Por que Deus não disse vai à olaria? Por que Deus não direcionou, mas deu um endereço específico: vai à casa do? Por quê? Porque há uma diferença. Que diferença é essa? É que olaria se confecciona vaso, olaria se pinta vaso, olaria reproduz vasos, olarias enfiam vasos, vendem vasos. E casa de oleiro? Casa de oleiro se ensina a fazer vaso. Em cada esquina de Judá tinha uma olaria. E casa de oleiro só tinha uma. É Deus falando: quando eu quero falar com o profeta, eu não mando meio termo, eu mando direto à fonte. Desce a casa do oleiro, que tem uma palavra para a tua vida. Ainda não entendeu? Deus está dizendo: vou bradar na tua vida. É assim, eu não preciso mandar recado. Quem é profeta de verdade já entra ouvindo Deus dizendo: desce, porque eu tenho palavra para a tua vida. Só que tem palavra aí. Só que, ai meu Deus do céu, eu estou sentindo que o negócio vai inflamar aqui nessa noite. Está cheio de glória. É Deus dizendo: só quem é vaso, abre essa boca, adora Ele, Deus vai fazer vaso. Pensa comigo. A Bíblia diz que o profeta desce à casa do oleiro, e tudo que ele vê é o oleiro trabalhando. Perceba que enquanto o oleiro não trabalha o processo, o vaso ou o profeta não direciona uma palavra. Isso aqui é interessante, porque tem vaso ou tem profeta que antes do oleiro concluir, já está dizendo: não vai dar. Aí Deus está dizendo: antes de ver o processo, Deus está falando para vocês: primeiro vê, depois você fala. Calai-vos e vede o livramento da mão do Senhor. Deus está dizendo: cala, segura um pouco e veja a obra ser concluída. Quer que eu traduza? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está falando contigo nesta noite. O processo ainda não acabou. O processo não chegou ao final. Talvez esteja quebrado agora, mas o oleiro continua na mão. Ah, meu Deus! Olha para cá. Ele vê que o oleiro está trabalhando. E o detalhe que Deus diz é que o vaso se... na mão do oleiro. Olha para cá. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E o profeta continua calado. Porque se fosse hoje, antes de Deus refazer, tinha esse profeta dizendo: olha, eu vi que fulano foi quebrado. Deus está dizendo para os nossos corações nessa noite. Isso aqui é forte demais. O profeta aguardou todo o processo. Porque tem pessoas que só vê um pedaço quebrado e sai falando: fulano se quebrou, fulano caiu, fulano deslizou, fulano não está mais na igreja. Escuta uma coisa: você não é boca enviada do diabo para ver quem caiu, quem tomou. Deus está te usando para ver quem ele levanta. Cadê você? Cadê você? Quem é porta-voz de Deus aí? Só que proclama o reino. Abre essa boca. O vaso se quebra e o oleiro torna a fazer outro vaso. Só então é a palavra do Senhor que se direciona ao profeta. E a palavra diz: não poderei eu fazer de vós como este oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui eu começo a lhe dizer algumas verdades importantes sobre a casa do oleiro. Deus está dizendo: há um processo entre o estado que está sendo criado e o processo final do vaso. Tem algumas etapas que não podem ser puladas na tua vida.
Aí eu comecei a ver o profeta vendo o vaso sendo criado, recriado na mão do oleiro. E eu me perguntei, por que o vaso se quebrou? Porque a maior inverdade que a gente fala é que o oleiro quebrou um. Não está no texto. O texto diz que o vaso se... Mas por que o vaso se quebra? Todo mundo sabe do que o vaso é feito, argila. E quando começa a girar, geralmente vai tomando forma e o oleiro começa a guiar. Porque o que guia o vaso é a mão. Eu vou repetir isso aqui. O que guia o vaso é a mão do oleiro. A terra não se manda. Quem manda nela é Deus. O vaso não se manda. Quem manda nele é Deus. Pastor, com todo respeito, não se manda. Quem manda nele é Deus. A DFC não se manda. Quem manda nele é Deus. Só quem é obediente a Ele nessa noite, dá lugar para Ele te guiar. Dá lugar para Ele. E Ele continua fazendo. Só que, olhe para cá, chega uma altura que o vaso começa a crescer e já começa a sair do controle da mão do oleiro. Só que na proporção que o vaso cresce, a textura afina. Porque quando o vaso pensa que está crescendo, na verdade está ficando frágil. Quer ver o vaso ficar forte? É só entender que ele tem que ser pequeno para que o maior seja aquele que usa. Então o vaso começa a crescer e afinar. Quando afina o vaso automaticamente se... Não é o oleiro que quebra a vida de ninguém. Até pelo contrário. Como é que o oleiro faz o vaso? Ele usa uma ferramenta chamada de rodas do oleiro, semelhante àquilo. Gabriel, pisa lá, toca lá. Qual é isso aí? Cimbal. Duas rodas, uma horário e outra anti-horário. Quanto mais ele pedala, mais ela gira. Ele coloca o barro ainda informe no centro das rodas. Vou usar o cimbal. E quando ele começa a pedalar, o vaso começa a tomar forma de acordo com o que ele molda. Aí eu comecei a entender. Ainda não é vaso, é só barro. E está sem forma, porque a mão dele ainda não chegou. Porque quando ele colocar a mão, começa a tomar forma. Ele começa a mover, vai pisando, vai girando. Só que o detalhe ali é, começa a girar. E para quem não conhece, vai dizer, o oleiro é maluco. Está girando, girando, girando e não sai do lugar. Talvez não saia assim, mas assim está crescendo. Não, vou explicar isso aqui para você entender. Talvez para um lado ou para o outro não tenha posição, mas fica tranquilo que quanto mais ele gira, na mão do oleiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só quem cresce na mão dele aí, abre essa boca, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória para o nome dele. Imagine que estamos na casa do oleiro e ele começa a moldar. Ele começa a dar forma ao vaso. O vaso começa a se aparentar com o que ele quer que seja. Isso aqui é lindo demais. Quando o vaso toma forma, o texto diz que o vaso se quebrou. Ele pega e torna a fazer outro. Só que a ideia de se quebrar ali no original é informe, não teve forma. Porque o que é mole não se quebra, se desmancha. É isso que o pecado faz com o vaso que não está na mão do oleiro. É só de sair do controle que o pecado desmancha. Mas eu glorifico a Deus nessa noite, que Ele preparou uma estrutura espiritual para você. Talvez o pecado veio, talvez a luta bateu, talvez a tentação foi grande, mas não saia da mão do oleiro. Não saia, eu vou deixar você adorar por isso. Não saia da mão do oleiro. Só quem está na mão dele aí. Cadê você que adora? Só quem está, meu Deus. Só quem está na mão dele. Só então a palavra é pronunciada. Porque tem coisas que primeiro Deus vai fazer para depois falar. Vou explicar para que você entenda. Tem coisas que se Deus falar, você atropeça. Coloca o carro na frente e passa. Deus está dizendo, primeiro eu vou fazer para depois falar.
Não se espante se chegar em casa e milagres começarem a acontecer. É porque primeiro Deus vai fazer para depois falar. Deus vai primeiro fazer para depois anunciar. Primeiro Deus vai salvar, cadê você? Deus vai batizar, cadê você? Deus vai curar, cadê você? Primeiro Deus faz para depois falar. Pense. Só que o processo não é fácil. Um oleiro, para ser profissional, ele tem que criar no mínimo 100 tipos de vasos diferenciados e saber a utilidade de cada um daqueles vasos. E quando ele começa a criar, geralmente ele vai atrás da matéria-prima, porque ele procura, ele busca matéria-prima para a criação de vaso. Existem cerca de 200 espécies de argilas, mas apenas 8 são utilizadas para a criação de vaso. Porque tem argilas que até são bonitas a cor, mas não tem liga. A aparência é até bonita, mas não tem liga, não gruda, não cola naquele que está criando. Já tem umas que não tem aparência, não tem formosura, mas quando o oleiro começa a mover, garra na mão dele que não solta. É Deus dizendo: cadê você, argila? Glória. Ele sai atrás da argila. Ele vai atrás do barro. E tem uma forma que ele sabe quando o barro é bom. Olhe para cá. Geralmente para ele conhecer o barro, o oleiro, porque geralmente na época chove muito. Quem já vê aqui quando chove que daquela seca fica aqueles torrões de barro todo rachado? Quem no interior já viu, né? Aí ele vai até aqueles torrões, ele tira o seu sapato, olhe para cá, e vai bater com a ponta do pé. Pelo barulho que faz, ele sabe se a argila é boa. Por quê? Porque tem horas que ele bate e o barulho é oco. Significa que tem capa, mas por dentro está vazio, não presta. Tem barro que só faz barulho, mas por dentro não aceita nada que vem de novo, então não presta. E qual é que ele usa? Quando ele bater que tiver sólido, significa ter estrutura, pode apanhar que vai ser um bom vaso. Falei apanhar, ninguém dá glória. Ele pega a argila, olha para cá, leva para dentro da casa do oleiro. E toda a casa de oleiro é edificada entre 2 montes ou 2 montanhas, ou no vale. Por quê? Para edificação de vaso, geralmente usa-se água corrente, porque precisa ser muito rápido o processo de molhar e tirar, senão seca e perdeu. Então tem que ser geralmente entre 2 vales ou 2 montanhas. Ele leva para a casa do oleiro. Ele vai pegar o barro e vai começar a esmiuçá-lo, ou seja, quebrar. Só que tem horas que o barro é muito duro. O que é que ele faz com o barro? Ele pega o barro, leva para cima da casa do oleiro, coloca em cima e deixa durante 7 dias, tomando chuva, sol e tempestade. Por quê? Porque aquilo que o barro não quer se render na mão do oleiro, só a tempestade pode fazer. É Deus dizendo: se talvez preciso for, eu deixo Jonas assim para o meio do mar, vai passar tempestade, mas uma coisa garanto, vai voltar para a mão do oleiro. É Deus dizendo para você: prefira vir pelo bem, não queira tempestade, mas só quem é vaso entende que Deus está com a mão dele. Depois de 7 dias, o barro amolece, porque não tem barro que não resista à tempestade. Porque quando tudo vai bem, quando tudo vai bem, é fácil. Mas quer ver a dificuldade? É só deixar passar a tempestade que se derrama logo na presença daquele que amassa. Aí ele pega o barro e começa a moldar de acordo com a sua forma. E como é que ele molda? Ele começa a apertar o barro. E quanto mais ele aperta, mais liga. O barro pega. É Deus dizendo para você nesta noite: crente é engraçado, quanto mais aperta, mais se liga aquele que está apertando. É Deus dizendo para você: tem horas que se eu deixar folgado, você vai esquecer até de vir para a consagração. Mas quer ver crente na escola bíblica, quer ver crente na consagração, quer ver crente em evangelismo, é só o Pai começar a apertar. Aí dá glória de verdade, aí adora que eu quero ver. Apertou, ele amassa. Só que quando ele amassa, o maior detalhe será agora.
Porque quando está criado, todo mundo quer ser criador. Vou explicar. Quando o vaso está criado, todo mundo diz: a ideia foi minha. Mas ninguém quer colocar a mão. Meu filho na fé, minha filha na fé, foi eu que trouxe para a igreja, foi eu que evangelizei, foi eu que peguei o contato e passei para o pastor. Mas quando está lá, ninguém quer resgatar. É Deus dizendo para você: acredita em alguém, porque um dia o verdadeiro oleiro acreditou em você, investiu na tua vida, colocou a mão na massa e fez projeto de valor. Pensa comigo. E quando ele coloca a mão na massa, a primeira coisa que se registra são as suas digitais naquilo que ele criou. Isso aqui é lindo demais. A sua vida tem marcas daquele que te criou. Não, vou repetir isso aqui. Isso aqui é para você voltar para casa com isso aqui ardendo na tua vida. Existem marcas na sua vida que só aquele que te criou sabe aonde ele colocou. Existem marcas na tua vida que só aquele que tocou na tua alma sabe aonde você foi posto. Existem marcas na tua vida que só aquele que te fez sabe até onde você vai. Depois que ele amassa, ele coloca em cima das rodas, como eu disse, ele gira. Ele cria o vaso. E quando tira o vaso de lá, ele vai levá-lo ao forno. Só que antes de levá-lo ao forno, isso aqui é lindo demais. Ele vai levá-lo ao forno. Só que antes de levá-lo ao forno, ele precisa forçar o vaso para ver se tem estrutura. Ele pega a sua mão e começa a reclinar sobre o vaso. Se o vaso suportar a mão, significa que consiste, ou seja, que continua. Mas se desmanchar, volta para o início do processo. É Deus falando com você. Não adianta só ser salvo, não adianta ser resgatado e parar no meio da caminhada. Ele está dizendo: eu vou colocar a mão em cima para ver se suporta. Porque tem pessoas que só Deus só vai dizer para mim: está de boa, estou tranquilo. E colocar a mão, está dizendo: eu vou colocar algo sobre você, eu vou colocar autoridade sobre você, eu vou colocar posse sobre você. Eu quero ver se suporta. Aí alguém já disse: quer ver se o homem quem é? Coloca poder na mão dele, coloca autoridade na mão dele, coloca dinheiro na mão dele. Mas uma coisa eu garanto: só entrou aqui nessa noite quem é vaso de verdade. Não se droga por qualquer coisa, não se entrega por qualquer coisa. Só quem é vaso, joga essa mão para cima, adora ele. Quem é vaso veio para adorá-lo. Olhe para cá. Ele coloca sobre as rodas. Ele tira o vaso, forçou, não quebrou. Ele vai levá-lo ao forno. O forno será aquecido, olhe para cá. O forno será aquecido 360 graus Celsius. É quente. Só que o oleiro precisa estar 24 horas ligado no vaso. Olhe para cá. Por quê? Porque o vaso não pode passar do ponto. Se passar, racha. Então ele coloca o vaso no fogo, mas está 24... Olhe para cá. Ele coloca o vaso no fogo, mas está 24 horas. Glória. Eita, Jesus. Toda hora que eu falo glória, pega, tá vendo? Glória. Glória a Deus. Ele leva para o fogo e fica 24 horas ligado, porque não pode passar do ponto. Significa que aconteça o que aconteceu. Os olhos dele estão centrados no vaso. É Deus dizendo para você: até vai para o fogo, até passa pela luta, até passa pela prova, mas os olhos daquele que te criou estão 24 horas ligados no vaso. Ele está dizendo: não vou deixar o fogo acabar com você, não vou deixar a prova destruir. Levante a mão para receber isso. Eu não vou deixar essa prova destruir tua vida. Eu não vou deixar esse deserto acabar com você. Deserto não vem para te matar, vem para dar força. A prova não vem para te acabar, vem para te fortalecer. A luta não vem para destruir tua vida. Só quem acredita nisso recebe força dele aí, recebe os cuidados dele aí. 24 horas. E como é que ele sabe que o vaso... Meu Deus. Como é que ele sabe que o vaso está bom? Tem duas maneiras. Diga comigo, duas maneiras. Meu Deus, só tá Carlos aqui. Diga comigo, duas maneiras. Primeiro,
ele vai ficar próximo ao vaso. Porque quando o vaso está chegando no ponto, quem aqui já viu um bloco pegar fogo? Geralmente começa a estralar e fazer barulho, não é verdade? Porque é argila. Então toda argila, quando está em contato com fogo, quando chegar no ponto, começa a fazer barulho. A única maneira dele saber, ou a primeira, se o vaso está bom, é quando começa a fazer barulho. Vou repetir porque tem gente que não pegou. A única maneira, ou a primeira dele saber que o vaso está bom, é quando o vaso começa a fazer barulho. Significa, posso sair da prova, posso sair da luta, posso sair... O vaso começa a fazer barulho, ele entende, posso tirar da prova. Enquanto está calado, continua. Vou repetir isso aqui. Enquanto ficar calado, continua no fogo. Mas quer ver ele tirar, é só fazer barulho que ele entende. Está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, tá. Olha para cá. E a segunda maneira? Ele vai utilizar algo chamado chave do oleiro. Uma chave, onde ele vai, olha para cá, ele vai bater na boca do vaso. Se o vaso estiver ou fora do ponto, quando ele bater, a chave vai quebrar a boca do vaso. Significa, volta para o processo. Porque tem vasos que o pai, quando toca a chave, não suporta. Desmancha, quebra. Ele está dizendo, volta para o processo. Agora, como é que eu sei que está bom? É quando eu toco na boca do vaso e o eco da chave soa dentro. Eu vou te apresentar a chave do oleiro nessa noite. Ele está dizendo, vou tocar na boca do vaso. Se quebrar é porque tem que botar para o processo. Mas se suportar, vai sair o eco. Qual é o eco que sai de dentro da tua vida? Qual é o eco que sai de dentro do vaso? Fala comigo, palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus. Fala, quem adora por isso, quem adora por isso, quem recebe palavra. Eu vou adiantar aqui, pastor adiantar. Ele tira do fogo, olha para cá. Ele tira do fogo. E quando tira, ele está quente ainda. Ele vai mergulhá-lo em uma bacia de azeite. Porque não basta apenas estar corado, precisa ter revestimento. E eles usavam azeite na época para consagração, para acender fogo e para revestir. E quando ele mergulha o vaso vai sair diferente. Porque vaso que tem azeite brilha. Vou repetir, vaso que tem azeite é diferente. De longe você fala, eu vejo que ali é vaso. Ali vai homem de Deus, ali vai mulher de Deus. Quem é diferente não precisa colocar terno ou gravata para mostrar. Quem olha diz, eu vejo brilho. Eu vejo Deus na cara dela, eu vejo Deus na vida dela. Eu vejo quem acredita nisso. Quem é diferente, a glória é diferente. Ele tira o vaso brilhando. Olhe para cá para você entender isso. Ele vai pegar o vaso e vai levar para casa, ou para o lado de fora da casa. 7 dias o vaso lá de fora. Para quem não entende o processo dele, mas ele é maluco. Ele pegou um barro que foi trabalhado, escolhido a dedo, amassou, fez todo um processo, colocou no fogo, moldou, mergulhou no azeite que é caro, para colocar do lado de fora. Durante 7 dias o vaso vai pegar poeira, a chuva vai bater, a dificuldade vai assolar. Aí quem passa e olha e diz, olha, já teve óleo, já pregou, já foi bonito, já teve azeite.
porque estão determinando o estado do vaso pelo que ele está na atualidade, mas não lembra da raiz que ele tem. Tem pessoas que são mestres em dizer só vive caído porque vê o teu presente, mas não sabe a forma que Deus já te usou e que tem preparado para te usar no futuro. Quem se espelha no presente e limita a tua história não sabe que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Depois de 7 dias ele tira o vaso. Ele vai trazer para dentro da casa do oleiro. Dentro da casa do oleiro. E o vaso está cheio de pó. Está cheio de poeira. Já não brilha mais como antes, talvez. Talvez não tenha mais o mesmo brilho. Talvez não seja mais a mesma consistência de quem olha. E eu me perguntei, por que 7 dias lá? E Deus falou comigo. Aí eu comecei a compreender. É porque ser vaso dentro da casa do oleiro é fácil. Pregar aqui dentro é fácil. Cantar aqui dentro é maravilha. Dar glória aqui dentro, oh, que coisa maravilhosa. Deus está dizendo, eu quero ver ser vaso lá fora, na faculdade, no trabalho, no emprego, na rua onde você mora, as pessoas que te conhecem, na tua vizinhança. Eu quero ver dar glória lá, ser crente lá, dar testemunho lá. Só quem adora por isso, só quem acredita nisso. Vaso é aqui, mas vaso é lá também. Ele pega o vaso que mergulhou no azeite, mas está cheio de pó. E eu disse que a casa do oleiro é edificada onde? No vale, entre 2 montes ou 2 montanhas. E em todo vale há um córrego, ou seja, águas correntes, fluentes, que passam entre 2 montanhas. Ele pega o vaso que estava cheio de pó e vai mergulhar o vaso em águas correntes. Por quê? Porque há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Está amanhecendo. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará. Ai, quem acredita nisso? Só quem recebe a ajuda dele nesta noite. Abre essa boca para adorá-lo por 1 minuto, por favor. Adore a ele aí. Adora bacalhau, sirimicaraba, xandarábia. Adora ele aí. Quando ele mergulha, a única solução para tirar o pó do vaso. Por quê? Não existe poeira que o suporte as águas correntes. Deus está dizendo, só tem uma coisa que vai tornar o vigor daquele que um dia brilhou: as águas correntes da palavra. Aleluia. Aí alguém cantou dizendo, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu acreditando, tem pessoas que entram aqui dizendo, é minha última vigília, Deus está dizendo, você não pode parar. Tem pessoas que estão dizendo, é meu último culto, minha última oportunidade. Deus está te mergulhando, dizendo, você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai voltar. Ei, cadê você? Eu estou falando é com você mesmo. Você não vai voltar atrás. Recebe força, mais 1 ano de caminhada. Olhe para cá. Quando ele mergulha que tira, o vigor do azeite volta, o vaso torna a brilhar. É Deus falando com você nesta noite. Quer ver o brilho? Mergulha na palavra. Quer ver o azeite voltar? Mergulha na palavra. Porque eu até entendo que dificuldades vêm. Lembra de Jó? Jó disse, quem me dera ser cortado como uma árvore. Jó estava dizendo, eu estou semelhante a uma árvore cortada, mas o cheiro das águas brotará. É Deus falando para a tua vida. Talvez você entrou aqui, as raízes foram abaladas, a estrutura balançou, o tronco morreu no pó, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, me diz, e desde quando a água tem cheiro? Desde quando a água cheira? Deus estava dizendo,
é a sensibilidade do terreno. Porque só de pisar no terreno e esfregar o pé você sabe, está ficando úmido, tem água por perto. É Deus dizendo para você, só porque veio aqui, só porque chegou nesta casa, a sensibilidade já começa a brotar. Eu vejo, eu sinto água por perto. Eu sinto que vai correr um rio aqui. Eu sinto que vai chover sobre esta casa. Cadê você? Cadê você? Me ajuda a pregar aí. Abre essa boca e dá um glória. Acala a série. Quando o vaso volta a brilhar, isso aqui é interessante. Ele vai pegar o vaso e vai levá-lo, guiá-lo à prateleira da casa. Alguém olha e diz: o oleiro não bate bem. Depois de todo o processo, ele leva o vaso para ficar na prateleira. Não questione a forma que o oleiro trabalha na vida do vaso. Tem gente olhando para você, não, por que com ele assim, por que com ele assim? Deixa com o pai que ele sabe como cuida. Deixa com o pai que ele sabe como trata. Deixa com o pai que ele sabe como usa. Ele sabe como faz. Na prateleira. Aí alguém diz, mas é tão lindo e está parado. É porque o momento não chegou. Eu entendo que a prateleira é Deus escondendo o vaso para usar na hora certa. Não, vou repetir isso aqui. Deus está dizendo, eu sei que é vaso, mas espera o momento certo que eu vou te usar de forma como nunca usei. Então continua guardadinho na prateleira. Continua esperando o momento certo. Continua esperando a oportunidade. Tem vaso no pastor não me vê. A pastora não me dá oportunidade. Escuta uma coisa. É Deus dizendo, eu estou te guardando. Eu estou te protegendo. Para quando eu usar. Na prateleira. Só que quem sentiu o toque do oleiro uma vez deseja tornar a senti-lo. O vaso está na prateleira, mas está dizendo, eu preciso mais uma vez ser tocado. É como se dissesse, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Mas calma, o oleiro tornará a pegar o vaso. Eu vou repetir isso aqui, o oleiro tornará a pegar o vaso. O oleiro tornará a pegar o vaso. Ele está dizendo, o teu estado atual não define o processo que ele preparou para a tua vida. O que você está passando agora não define o tamanho da vitória que ele preparou. E pelo tamanho da dificuldade eu já vejo que a obra que ele preparou é grande, é grande, é grande, é grande. É grande, é grande. Quem acredita nisso?